Hoje eu vou fazer uma abertura diferente. Eu vou mostrar para vocês alguns livros de faroestes que eu recomendo. Primeiro, minha coleção de western do autor Elmore Leonard. 40 Chibatadas Menos Uma, A Lei de Randaro, Na Mira da Arma, Valdez Vem Aí, que gerou um filme, Hombre, que gerou outro filme, filmaço inclusive, Os Caçadores de Recompensas, muito bom, e O Último Posto do Rio Sabre. Tem também esse ensaio sobre o filme Matar ou Morrer, ou High Noon, estrelado por Gary Cooper, e esse ensaio escrito por Paulo Perdigão sobre o filme que trataremos nesse vídeo. E aí, gosto ou não gosto de western? E aí, jovens, tudo bem com vocês? Antes de começarmos, já se inscreve aqui no canal e se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo! Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores clássicos do faroeste e um dos meus filmes favoritos, Shane, ou Os Brutos Também Amam, como é conhecido no Brasil. Esses títulos! Esse filme, dirigido por George Stevens e lançado em 1953, revolucionou a forma de se contar histórias sobre o Velho Oeste e trouxe uma temática importantíssima para entendermos o contexto do período. O filme conta a história de Shane, um pistoleiro misterioso que chega numa cidade e ajuda uma família de fazendeiros a enfrentar um latifundiário que queria expulsá-los de sua terra. Parece uma história simples e maniqueísta, né? Mas ela está pautada num contexto histórico que nos mostra o desenvolvimento e as consequências da Guerra Civil Americana. Sim, a Guerra Civil Americana, também chamada de Guerra de Secessão. Essa guerra ocorreu entre os anos de 1861 e 1865, com o enfrentamento entre os Estados do Norte, ou seja, os Estados Unidos da América, ou a União, e os Estados do Sul, os Confederados, ou os Estados Confederados do Sul. A gente pode entender os motivos dessa guerra em três aspectos: político, econômico e ideológico. Mas antes de explicar isso, vamos entender o contexto das duas regiões, do Norte e do Sul. Os estados do Norte tinham sua economia baseada na indústria e no comércio manufatureiro, com suas cidades mais desenvolvidas e mais populosas. E sua produção era desenvolvida em minifúndios, ou seja, em pequenos territórios, enquanto que os estados do Sul tinham sua economia baseada na exportação, principalmente de algodão. Então as suas plantações eram feitas em grandes latifúndios, em grandes terras, com grandes fazendeiros e grandes latifundiários. É um sistema econômico que chamamos de plantation. Outro aspecto importante dessa rivalidade entre o Norte e o Sul, essa dicotomia, é que o Sul, com sua economia baseada no plantation, necessitavam de mão de obra escrava, enquanto que o Norte já tinha abolido a escravidão. Kedjon, então os estados do Norte eram mais bonzinhos? Não. O motivo de abolir a escravidão era que, como a sua economia era baseada na mão de obra especializada, nas fábricas, nas produções, e necessitavam de mão de obra especializada, o escravo não necessariamente é um trabalhador especializado. E isso, segundo esse pensamento, atrapalharia a produção. Já o Sul, com suas grandes fazendas, utilizavam da mão de obra escrava para a sua produção. Enfim, vamos à guerra. Em 1861, quando Abraham Lincoln assumiu a presidência dos Estados Unidos, houve um racha entre o Norte e o Sul, principalmente por motivo político e econômico. Afinal de contas, o Sul queria manter a escravidão, enquanto o Norte queria abolir. E Abraham Lincoln, oriundo do Norte, tinha esse pensamento de abolição, de manufatura, todo esse conceito que girava em torno dos ideais do Norte. Então os sulistas se indignaram com isso e procuraram se separar da União, formando assim os Estados Confederados da América. E aonde que o filme entra nisso? George Stevens não deu uma data exata para a história do filme, mas ele passa provavelmente após a Guerra de Secessão. Inclusive, um dos personagens do filme, o Frank, foi um soldado confederado. E atenção que aqui tem um alerta de spoiler, tá? Se você ainda não viu o filme,
dá um pause aqui agora no vídeo, vá ver e depois volte, beleza? Em determinado momento do filme, o latifundiário que está tentando expulsar os colonos de sua terra contrata um pistoleiro para tentar intimidá-los. Então, para não fugir à lei, ele arma um plano para ter um motivo para poder atacar os colonos. E qual é esse plano? O pistoleiro Jack Wilson, então, sabendo que Frank é esquentadinho, provoca ele utilizando argumentos da Guerra Civil, dizendo que os generais confederados não valiam nada, que ele mesmo, Frank, não valia nada, provocando assim a ira de Frank. Frank então puxa sua pistola e isso dá um motivo para Jack então atirar nele, matando-o. Essa rixa entre o norte e o sul se perpetuou durante um bom tempo após a Guerra Civil, provocando inclusive muitas contendas, mas o foco maior do filme está em uma lei promulgada por Abraham Lincoln em 1862, conhecida como Homestead Act, ou Lei da Propriedade Rural. Essa lei inicialmente tinha a função de incentivar a expansão para o oeste, e ela se baseava no seguinte: cada pessoa que chegasse num local, trabalhasse aquela terra durante 5 anos, ganharia a posse definitiva dela. E isso incentivou muita gente a ir para o oeste, inclusive europeus. Na época, a Europa passava por uma reestruturação e uma grave crise econômica. Então, muitas famílias europeias foram para os Estados Unidos atrás daquele tão famoso sonho americano. E isso indignou o Sul. Afinal de contas, a cultura deles era baseada nos grandes latifúndios. Então, no filme, esses colonos que Shane ajuda estão lá trabalhando aquela terra com a intenção de ter a posse definitiva delas. E isso irrita o latifundiário, o vilão do filme. Por que eu boto entre aspas vilão do filme? Se a gente for analisar, tirando o maniqueísmo, deixando de lado essa luta entre bem e mal, o latifundiário estava defendendo os seus interesses, um interesse baseado na cultura do Sul. Inclusive ele, no filme, tem um discurso argumentando que ele, os pais dele, os antepassados dele foram para lá, desbravaram aquela terra inóspita, portanto, ele tem direito naquela terra. Foi ele que lutou por aquela terra, para desenvolver aquela terra. E vem pessoas de outro lugar para tomar posse do que é dele. Então, ele, na verdade, está defendendo os seus direitos, teoricamente. E isso aconteceu muito no período. Com essa lei, promulgada por Abraham Lincoln, criou-se uma rixa entre os latifundiários e os pequenos fazendeiros. No final do filme, Shane derrota os vilões, dando tranquilidade para os colonos para finalmente tocarem as suas terras em busca do famigerado sonho americano. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilhe com os amigos, curta o vídeo e se inscreva no canal. Lembrando que eu sempre coloco aqui na descrição algumas dicas de leitura sobre o tema do vídeo. Então não se esqueçam de estudar história, hein? Até a próxima!